Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Chegou ao fim a 15ª rodada do Brasileirão. Tivemos resultados surpreendentes, outros nem tanto. Vamos comentar aqui dos principais jogos desta rodada. Obviamente, estou aqui acompanhado pelo meu amigo Matheus. Olá, Matheus. É isso, Bruno, tudo certo? Aqui para falar de uma rodada cheia de resultados surpreendentes, algumas goleadas, dá para dizer assim, será? Mais para frente eu vou falar, será que 3-0 dá para ser considerado goleada ou não? A minha opinião é que não. 3 gols de diferença a partir dos 4 marcados, né, a partir do 4-1 para mim é goleada, 3-0 não é. Eu também sigo a mesma linha. O 3-0 é o considerado placar clássico do futebol. Exatamente, é o placar bom, todo mundo gosta de ganhar de 3-0, porque 2 é perigoso, o 3 jogo tranquilo. Eu tenho a opinião de que 2-0 é um resultado perigoso se o seu time está perdendo de 2-0. Se o seu time está ganhando de 2-0, eu não vejo perigo nenhum. O 2-0 dá um medo de você tomar um gol e dar merda. É porque se você tá ganhando de 1-0 e toma um gol, já tá empatado, então já fica aquele negócio ali. O problema do 2-0 é que se você toma o gol, já fica com medo do vexame, se tomar a virada é feio. O 2-0 que vira 2-1 é sempre medo de passar vergonha. Tem esse lado também. E então, para a gente continuar aqui falando sobre a rodada, que acabou de acabar, a gente está gravando o vídeo domingo à noite, vamos ilustrar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, em que nós temos Cruzeiro, líder do campeonato, mas vamos começar pela ordem dos jogos que está aqui. Bora. Então, começando com Fortaleza 1, Bahia 1, estreia do Renato Paiva. O placar dá para considerar ok, né? O Fortaleza vinha mal, mas numa troca de técnico, um ambiente diferente, esperado que tenha um ânimo novo ali, renovado no vestiário, os jogadores querendo mostrar serviço para o novo treinador. Ruim para o Bahia, que estava no G4 e agora vê alguns times ultrapassarem ele, caso do Botafogo e do Palmeiras. Né? Exato, segundo empate seguido do Bahia, né, que empatou também no meio da semana pela Sul-Americana, e jogando contra um Fortaleza que estava mal, eu acredito que internamente esse resultado não foi tão bem visto assim. Por outro lado, o Fortaleza já deu para perceber uma mudança, se não na parte tática, pelo menos na parte de ânimo da equipe. Eu acho que já era um time que dentro de campo mostrava muito mais vontade do que esse final do Vojvoda. E quando você troca de treinador, né, pelo menos aqui no futebol brasileiro, pelo menos o fato novo, essa mudança no ânimo da equipe, é uma das coisas que você espera e para o Fortaleza não foi diferente. 1-1, com gosto de vitória talvez pelo adversário, né? O Bahia hoje é um time melhor do que o Fortaleza, então eu acho que com certeza o Fortaleza sai mais feliz com esse resultado do que o Bahia. Dá uma expectativa para o trabalho que está começando. Né? O Fortaleza vinha de alguns resultados bem ruins, o Voivoda, que talvez o maior técnico da história do Fortaleza não estava conseguindo tirar muito mais os jogadores. Um resultado que, para o Fortaleza, olhando na tabela, não é tão bom, mas o que fica é a perspectiva de uma melhora no trabalho, né? Que nos últimos jogos, nos últimos resultados, nem isso o time estava tendo. Exato, né, igual eu falei, pelo menos o ânimo da equipe já parece que deu uma mudada, né, os jogadores já parecem estar acreditando mais, quando entram em campo. Apesar de que o Renato Paiva, eu não acredito que ele tenha feito bons trabalhos aqui no Brasil, pelo menos recentemente. Acho que o torcedor do próprio Bahia e do Botafogo não sentem saudades do treinador, mas, não é porque não deu certo outras vezes que ele vai continuar não dando certo. Então, o torcedor do Fortaleza, depois de muito tempo com várias notícias ruins, pelo menos tem, esse empate para se escorar e poder voltar a ter esperança. E o Bahia, eu acho que esse time tem que começar a fazer gol.
É um time que cria muito, é um time muito bom, eu gosto muito do trabalho do Rogério Ceni, mas o time não consegue fazer gol. E no final das contas, se você não faz gol, você não ganha jogos. Mais um empate onde o Bahia é superior, cria oportunidades e não consegue sair com 3 pontos. Isso aí, problemas para o Rogério Ceni que precisa resolver. O Bahia, eu concordo com você, tem um bom time, mas não adianta nada você criar, criar, criar e no final não conseguir colocar a bola dentro da casinha. E sobre o Renato Paiva, dá para dizer que o cidadão escolhe muito bem onde ele vai trabalhar, né? Primeiro Salvador, Rio de Janeiro e agora Fortaleza, hein? Gosta de uma praia, hein? Só, só lugarzinho mais ou menos que o cara tá vivendo. Pô, se fosse o Renato Gaúcho, a gente podia falar que era por causa do futevôlei, né? Mas, Mas eu, aparentemente ele gosta de uma praia. talvez vai ver é mal de nome, né? Olha, a questão do E Bahia para mim não faz sentido. O Bahia ele tem dinheiro, né, com a janela aberta já era para estar trazendo jogadores para suprir as necessidades do time, que não é uma necessidade de agora também. Vamos ver, eu acho que o Bahia vai trazer pelo menos um atacante nessa janela ainda. vamos ver o que o Bahia vai fazer para se movimentar no mercado. E Bruno, esse jogo aqui, dois times que estavam em crise absurda, não tinha outro resultado que não um empate. Cara, esse jogo eu assisti completo. Completo não, eu assisti 80 minutos desse jogo. E assim, o Vasco foi bem superior durante a maior parte do jogo. O Grêmio começou conseguindo encontrar algumas oportunidades na primeira metade do primeiro tempo, mas depois o Vasco dominou o jogo, criou chances. Sabe, o Ryan é muito bom de bola. A questão do Vasco é que, mesmo com o Vasco superior, sem o Coutinho principalmente, esse time não tem muita criação ali no meio. Então, o Vasco ele chegava de duas formas: ou chutes de longe, principalmente do Ryan e alguns momentos do Nuno, ou cruzamento na área. A bola para o Verratti, que é um especialista no cabeceio. Para mim, ele é um atacante que ele é útil nessa bola cabeceada. Ele tá longe de ser o problema do Vasco, mas ele limita a forma que a equipe Cruz Maltina pode jogar também. Porque qualquer coisa que não seja cabeceio, o Verratti ele é abaixo. Ele não é um atacante rápido, ele não é um atacante que faça essa pressão, ele não consegue sair da área e fazer uma tabela, ele não puxa contra-ataque. Ele não é um cara que pode alternar às vezes com o atacante, buscar um passe em profundidade. Ele não é um cara para receber de pivô e girar para finalizar. Ele é um cabeceador. E o Vasco muitas vezes se limita a cruzar a bola na área. Por isso que ele faz tanto gol também. Eu acho que ele tem essa combinação legal com o Vasco, porque o Vasco não consegue criar pelo meio, precisa cruzar, e ele é bom no cruzamento. Mas se o Vasco quiser evoluir, passar a ser um time que cria de mais de uma forma, eu acho que o Verratti não pode ter cadeira cativa nesse time, pelo menos. E no final das contas, o time que ele é fraco, o time que ele é limitado, quando joga bem, tem que ganhar. Porque a quantidade de boas atuações que o Vasco vai ter são poucas ao longo do campeonato. Pelo menos eu imagino que o Vasco não vai jogar bem várias vezes. Então, quando tiver essa atuação, tem que ganhar. Dentro de casa, saindo na vantagem, não podia ter tomado esse gol de empate do Grêmio e quase tomou uma virada, né? Quase que o André fez um golaço. Exatamente, o Vasco é um time muito instável, né? Ainda mais com o Fernando Diniz, acho que isso é levado ao quadrado, porque é um time que tudo pode acontecer, que nem você comentou. Fez um bom jogo, mas em 3 minutos quase que toma a virada para o Grêmio, com a bola na trave, o Grêmio conseguiu fazer um gol. E para mim o principal ponto do Vasco é que a defesa é muito frágil, os zagueiros do Vasco não são bons, os volantes do Vasco também não vejo nada demais, assim, um jogador que salta os olhos. Talvez dá para falar, o Tietchan já foi um bom jogador, hoje já está numa fase um pouco abaixo do que já apresentou em outros clubes. E assim, um time que tem essa situação de ter uma defesa vulnerável e o Fernando Diniz como técnico, está a um passo do desastre, né? Que ele é um treinador que vai implementar o estilo de jogo dele, independentemente do que vai acontecer, e a defesa não é o ponto forte desse estilo de jogo.
Então, o Vasco tem esse problema, tem que olhar. Se tiver alguma condição de fazer contratações, eu olharia para o setor defensivo do Vasco. Concordo com você que o Verratti limita esse jogo, mas ele é um cara que, bem ou mal, acabou marcando seus golzinhos e o Vasco precisa disso, precisa de um cara que possa ser uma garantia de gol, seja por cima ou por baixo, de qualquer forma que faça a bola entrar para conseguir ir galgando pontos ao longo do campeonato. Exatamente, eu acho que a defesa do Vasco ela é frágil e não é de hoje. Mesmo, por exemplo, o Carille, que é um treinador conhecido pelo jogo defensivo, ele não conseguiu fazer isso no Vasco. O Vasco do Carille tomava muitos gols. Então, com o Fernando Diniz, a tendência é que tome ainda mais. Tirando esse jogo contra o Grêmio, nas 2 últimas partidas, o Vasco somado tomou mais de 50 chutes. Não é uma coisa sustentável. Isso porque o Léo Jardim é um baita de um goleiro, entre os melhores do campeonato. E para mim, um grande perigo é justamente isso que você falou. A defesa do Vasco, ela é fraca. E a questão é que as notícias que saem lá de dentro é que na avaliação do elenco, tanto da diretoria como do Diniz, eles não precisam contratar defensores, né? Eles não estão buscando defensores no mercado. Não sei se são a cortina de fumaça para os times não encarecerem o preço dos jogadores que o Vasco vai atrás, mas a questão é que hoje a informação é que o Vasco não busca defensores e entende que as peças que estão ali são suficientes. Para mim, não são. O Vasco hoje não tem uma defesa de Série A. Eu acho que o João Vitor não faz um bom campeonato, não tem sido um bom zagueiro. O Maurício Lemos ou o agora me fugiu o nome, inclusive o jogador que fez o gol, Lucas eh, Freitas. Lucas Freitas, também são jogadores muito inconstantes que falham muito. O Paulo Henrique é um bom lateral e o Piton é um lateral que defensivamente também ele é muito fraco. Então, individualmente os jogadores não são bons, sistematicamente o Diniz não costuma montar boas defesas, então é igual você falou, é a receita do fracasso. E o Grêmio no jogo Mano Menezes, se defendeu, não tão bem assim, numa bola parada conseguiu 1-1 e no contra-ataque quase virou o jogo. Frise-se também que a arbitragem nesse jogo foi bem ruim. O Vasco ia sair na cara do goleiro uma hora no primeiro tempo, quando o time era superior e o juiz parou por causa de uma falta anterior, não olhou para dar vantagem. Teve um gol do Vasco que foi bem anulado, mas que o juiz demorou muito tempo. Verratti ainda logo depois perde uma chance cara a cara com o goleiro que ele chuta na trave. Então o Vasco, para mim, aqui bobeou e perdeu 3 pontos que não podia perder. Sim. Eu concordo. O Grêmio acho que vai ficar nesse futebolzinho modorrento ao longo do campeonato, se seguir com o Mano Menezes, torcendo para conseguir 45 pontos. E se tudo der certo e alguns times forem avançando em competições internacionais, poder beliscar uma vaguinha ali na pré-Libertadores. Isso se tudo der muito certo, o que não está acontecendo para o Grêmio até agora, né? É bom frisar que o trabalho do Mano Menezes é melhor do que o treinador que estava lá, que é o seu antecessor, mas também não é tão melhor assim. O Grêmio tem muitas vulnerabilidades e acho que vai seguir nessa toada, porque não vejo o Grêmio também com condições de fazer muitas contratações para melhorar esse time. Exato, eu acho que o Grêmio vai começar a ter mais contratações a partir do ano que vem, que a tendência é que mude de presidente e chegue um milionário ali na presidência do Grêmio, mas nesse momento, essa briga do Grêmio é aí, para mim o time do Grêmio é bem fraco, é um time que vai brigar na parte de baixo da tabela. É isso. E vamos ver como é que alguns jogadores que são até interessantes que estão nesse Grêmio vão ver com essa situação do time que a gente já comentou aqui em outros vídeos, que está meio que num limbo ali, né, na meio de tabela, não está disputando muita coisa. Será que o Vilha Sante, para citar um exemplo que eu considero um muito bom jogador que está nesse elenco, vai ter muita paciência para seguir ali não disputando nada, só ali meio de tabela, fazer um campeonato que não fede nem cheira? Será que ele vai ficar satisfeito com isso ou vai forçar uma barra e pensando em voos maiores? É uma questão para o Grêmio ponderar e tentar mostrar ser ambicioso daqui para frente, porque senão alguns jogadores importantes podem acabar
olhando isso é normal, os jogadores querem estar nas grandes competições, querem estar nos times que disputam títulos e o Grêmio não está conseguindo fazer isso. Exato. E tem que ver também, porque eu acho que esses principais jogadores do Grêmio não devem poder sair aqui para o futebol brasileiro, né, acho que todo mundo já deve ter mais de 8 jogos, mas a janela internacional ainda está aberta. Então, E, e também olhando para um futuro, não só um futuro curto prazo, mas um assim, médio prazo, né? então ano que vem, né, em teoria, quando Isso, começa maior investimento, você tem que ter jogadores que queiram jogar ali, senão o único poder de convencimento que você tem vai ser o dinheiro, aí você tem que pagar muito mais caro em todo mundo. exato. E passando para o próximo jogo, ou tem mais algum comentário a ponderar desse Vasco Então, e Grêmio? não, por mim a gente pode falar aqui de Mirassol 3, Santos 0. O Santos, que conseguiu 3 pontos nas duas últimas rodadas, mas talvez numa situação invertida, né? Fosse possível imaginar uma derrota para o Flamengo e um cenário positivo, uma vitória em cima do Mirassol, mas aconteceu ao contrário, né? Tomar uma sapecada do Mirassol aí, 3-0, que no momento Mirassol está na briga por vaga na Libertadores. Cara, a gente falou aqui no último vídeo, né, no vencedores e perdedores da última rodada, mas tem que bater palma pro trabalho que é feito no Mirassol, desde o investimento na infraestrutura, nos olheiros, no treinador Rafael Guanais, a diretoria. O Mirassol é um clube sério no meio de um campeonato que você tem vários clubes que são amadores, mesmo tendo muito mais dinheiro. E você está colhendo os frutos. O Mirassol colhe os frutos do bom trabalho que faz. Enquanto o Santos parecia que podia ter dado uma engrenada contra o Flamengo, ganha um jogo na Vila contra o até então líder do campeonato, gol do Neymar, o estádio lotado, parecia que podia mudar um pouco os ares ali dentro do clube, mas o Kleber Xavier ele promove várias mudanças no time para esse jogo. Não sei se por questões físicas ou se ele quis mudar muito a forma do time jogar contra o Mirassol, mas para mim isso é um dos fatores que levam a equipe à derrota, né. Eh, uma coisa, por exemplo, a gente vai falar mais para frente, mas o Cruzeiro, que é líder do campeonato, está jogando em casa contra o Juventude, você poupa metade do time ali, você está num bom momento, eh, tudo tá caminhando bem para você poder fazer isso. Santos não. Santos hoje tá brigando lá embaixo. Quando você encontra uma equipe, você tem uma possibilidade ali de somar pontos, você tem que se agarrar nessa possibilidade, porque eles podem fazer falta lá na frente. E o Santos não fez isso. O Santos encontrou um time que foi bem contra o Flamengo e mudou metade dele para jogar contra o bom Mirassol fora de casa. Esses 3-0 aí são o resultado disso. E não é como se o Santos viesse numa sequência de jogos absurda. O time jogou um jogo só depois que o Brasileirão voltou e já está rodando o time. E também não é como se o Santos tivesse que dividir forças em várias competições. O time está só no Campeonato Brasileiro. O foco tem que estar nisso, em conseguir ir ganhando pontos da forma mais rápida possível para ter um ano tranquilo de volta à Série A. E acaba que tem uma derrota dura, que toda aquela empolgação, o ânimo que poderia ter vindo com a vitória em cima do Flamengo já caiu por terra com um resultado bem forte contra o Mirassol, que assina embaixo do que você falou, um time que faz um trabalho excepcional. Me lembra um pouco a característica da Chapecoense, um time que chegou na Série A, que ninguém dava muita bola, mas o time conseguiu fazer campanhas muito boas enquanto estava lá, até aconteceu o que aconteceu, né, infelizmente. E o Mirassol, nesse início, parece que está trilhando um caminho um pouco parecido, né? Um time de uma cidade ali menor, está num mercado maior do que a Chapecoense, que é São Paulo, né? Então, a gente sabe que São Paulo realmente gira mais dinheiro do que nos outros estados do Brasil, isso ajuda, mas o Mirassol está fazendo um trabalho direitinho, cara, tá me surpreendendo muito e talvez seja a principal surpresa do Campeonato Brasileiro, tem muita discussão. Exato, o próprio Cuiabá também, né, eu achei assim que chegou na Série A conseguiu fazer esse trabalho
Sim. bom e acabou sofrendo com amadorismo de outros clubes. O Cuiabá hoje, tem vários times da Série A que devem dinheiro ao Cuiabá, enquanto é um time que trabalha com um orçamento mais baixo, mas sempre com responsabilidade. Eu acho que o principal perigo para o Mirassol hoje é perder o treinador. A gente tem um cenário que a gente vem falando que tem vários assentos aí de técnico que já estão começando a esquentar. Eu acho que essa campanha do Mirassol faz os outros times, abrirem o olho para o Guanais. Então, é uma coisa que ele também eu acho que tem que ver qual que é o plano de carreira dele. Porque ele terminar uma temporada no Mirassol, mesmo que o Mirassol não continue brigando por Libertadores, por exemplo, mas se ele manter o Mirassol na Série A, para mim já é um trabalho, assim, de bater palma. Cumpriu o objetivo dele, que foi colocado de forma, excelente. Mas, por exemplo, se ele está bem agora, ele vai para um time que tem um orçamento maior, que vai oferecer mais salário, que você tem uma vitrine maior, só que o time está instável. Ele chega lá, balança um pouco, perde uns jogos, é crise, não sei o quê, é mandado embora. Aí ele volta para esse limbo que a gente tem vários treinadores ali. Eu acho que é a mesma coisa que a gente falou do próprio Roger antes de ir para o Inter. Acabou não acontecendo, né. O Roger fazia um bom trabalho no Juventude, foi para o Inter, que estava num momento ruim, e ele manteve um bom trabalho no Inter. Chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Mas eu acho que os treinadores, quando eles vão dar esse passo à frente, eles têm que ser pensados. Eu acho que um exemplo que a gente pode dar é o próprio Carpini. O Carpini foi tido como um nome que podia ser um grande dessa nova geração de técnicos, só que talvez ele tenha dado um passo maior que a perna em algum momento e hoje ele ainda não se encontrou no mercado. É verdade. Então, acho que os treinadores precisam pensar muito nisso e é muito sedutor você ir para um dos 12 grandes do futebol brasileiro, tá num clube gigante de torcida, se você vai bem lá, seu trabalho é mais reconhecido, mas também você não vai ter muito prestígio se as coisas não andarem logo de cara, né? Esses times não têm nenhum pudor, ainda mais um treinador que está começando, assim, que não tem tanto nome, em trocar, eles cortam mesmo e seguem para frente, cedem muita pressão de torcida, que é muito maior nesses grandes clubes. E para o Mirassol, você citou o Cuiabá como um exemplo, se eles podem pegar alguma lição para alguns clubes, só aceite à vista, não parcele a venda dos seus jogadores. Exatamente. E esse São Paulo e Pode... Corinthians? 2-0. São Paulo e Corinthians, eu estava pesquisando aqui, Bruno, que foi muito falado do tabu que o São Paulo tinha em Itaquera contra o Corinthians, mas sabe quando foi a última vitória do Corinthians no Morumbi? Eu não me lembro. Foi em 2017, pelo Campeonato Paulista, e em Campeonato Brasileiro, a última vitória foi em 2010. Ou seja, o Corinthians está há muito tempo sem ganhar no estádio do São Paulo. E aconteceu mais uma vez, jogo decidido pela lei do ex. 2 gols do Luciano. Eu vi pessoas falando nas redes sociais que essa não é nem lei do ex, é lei do ódio, né. É impressionante. O Luciano, que não tem boas memórias, talvez, do Corinthians, apesar de ele é campeão da Libertadores pelo Corinthians, não é? Acho que é Ou brasileiro, brasileiro. É campeão 2015. brasileiro pelo Corinthians. Mas, né, saiu um pouco brigado lá e toda vez que ele joga contra o Corinthians, ele faz questão de marcar o gol dele. Não tem esse negócio de não comemorar não, dá voadora na bandeirinha, levanta a bandeirinha do São Paulo, enfim. Eu acho que também é impressionante o começo do Crespo. Eu acho que o time do São Paulo está em uma clara evolução. Teve aquele jogo contra o Flamengo, que o time foi amassado, mas você já via algumas mudanças ali. Contra o Bragantino, que é um bom time, o São Paulo conseguiu alguns bons momentos, apesar de que o Bragantino foi melhor, na durante a maior parte do jogo. E esse jogo contra o Corinthians foi bem, acho que dominado, controlado, melhor dizendo.
O Corinthians teve uma oportunidade ali de fazer 1-0 com o Romero, que perdeu depois de um passe do Memphis. Logo depois o São Paulo tem uma oportunidade com o Luciano e o Luciano faz. E depois do 1-0 conseguiu controlar ali bem o jogo. Eu acho inclusive que também tem polêmica de arbitragem nesse jogo, é um pênalti claro que não é dado no Oscar. O Oscar que quebrou, eh, fraturou alguns ossos, se eu não me engano, eu vi a notícia, então deve ficar algum tempo fora. Para mim foi muito pênalti esse lance, mas o São Paulo bem melhor do que estava antes da parada, você consegue ver padrão no jogo, tem uma saída de bola, jogadores que estavam muito mal voltando a performar bem. Então eu acho que o torcedor são paulino está bem feliz, não só pela vitória do clássico, mas pela forma que foi. E o Corinthians parece estar tendo uma crise lá dentro de campo e no vestiário também. Memphis Depay que foi substituído e abandonou o jogo, não voltou para o banco de reservas e foi embora logo ao final da partida, né? Os jogadores ainda estavam lá tomando banho ali depois do jogo. O Memphis pegou suas coisas e vazou do estádio. Um clima ruim, só que tem toda essa questão de não ser correto, você tem que estar ali para apoiar seus companheiros e tal. Só que o Dorival resolver tirar o Memphis, olhando as outras opções de ataque que o Corinthians tem, é brincadeira também, né? Aí eu entendo o Memphis ficar revoltado por ter sido substituído. Não concordo com a atitude que ele teve. Mas o Memphis, ainda mais sem o Yuri Alberto, é o principal atacante do Corinthians. É muito melhor que o Romero, não faz sentido você manter o Romero e tirar o Memphis, a não ser que tenha tido algum desentendimento ali no vestiário. A gente não sabe, né, se foi dito alguma coisa, se teve alguma briga, mas, futebolisticamente falando, não faz o menor sentido o Romero continuar e o Memphis sair. E o Dorival, hein? Pô, não Tem aquele encaixou, né? momento, tem aquele momento no Flamengo que ele pode bater no peito e falar que foi o único treinador que fez Pedro e Gabigol jogarem juntos, ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, vai para o São Paulo, ganha a Copa do Brasil com o São Paulo, só que dali para frente foi só ladeira abaixo. Ele vai para a seleção, um desastre. E no Corinthians ele não está indo bem, o trabalho não está andando. E então dá para falar que o Dorival vem no momento de queda livre. É o exagero da minha parte. Não, eu acho que o Dorival, é igual você falou, tem 2 trabalhos dele já que são ruins. Na seleção brasileira fez um trabalho muito fraco, né, eu acho que a questão na seleção brasileira é que antes dele os trabalhos também eram fracos, né, então acho que o contraste não fica tão grande, mas foi muito ruim. E no Corinthians não encaixou, parece. Ele com a torcida, com o elenco, não tem uma sincronia ali, o time não tem jogado bem no esquema dele. O Yuri Alberto, que é o melhor jogador desse time hoje, tá machucado. O Garro voltou até bem, mas muito sozinho. Sabe, o São Paulo foi ontem, né, o jogo, para quem está assistindo o vídeo antes de ontem, o São Paulo parecia que tinha mais jogadores, simplesmente. O São Paulo, quando atacava, tinha superioridade numérica e quando defendia também tinha. Tem um lance que é emblemático, que é o Garro puxando contra-ataque. É o Garro contra 5 caras do São Paulo em volta dele. Todo mundo do São Paulo correndo igual doido e os jogadores do Corinthians não estavam indo atacar. E isso o jogo já estava 2-0 para São Paulo. Então eu acho que, sei lá, essa conexão Dorival e Corinthians não deu certo. Pelo menos ainda não deu certo. Vamos ver se vai ter tempo para dar certo, né? Porque na situação que está, com um turbilhão também fora de campo do Corinthians, né? Questão política, administrativa, não duvido também de mais para um futuro próximo pensarem numa nova troca de técnico se os resultados não andarem. E com relação ao São Paulo, que você citou aí, que o trabalho do Crespo está evoluindo, ele já teve os 3 resultados possíveis nos seus 3 primeiros jogos. Uma derrota, um empate e uma vitória. E o torcedor de São Paulo espera que se repita um resultado do clássico, né? Que talvez
ali pintou uma mobilização maior por ser um jogo em casa, tal. Vamos ficar de olho no São Paulo nos próximos jogos, também com o Crespo tendo mais tempo para trabalhar, para colocar o time dele da forma que ele quer. Não teve até agora o melhor jogador de São Paulo, que é o Lucas. Então, prestar atenção nesse São Paulo que precisava dessa vitória, foi muito importante, que estava ali já perambulando a entrada da zona de rebaixamento, mas com a vitória dá uma respirada. Exato, hoje pelo menos a curva do São Paulo é crescente, apesar de que vão ver o Oscar também, né, o Oscar deve ficar fora por algum tempo. É, exatamente. Seguindo para o jogo das 11 da manhã, Inter 1, Ceará 0. O Inter, dá para dizer que não está convencendo, mas está pontuando, que é o que o time precisava, que foi para a parada na zona de rebaixamento ali, uma situação incômoda, já consegue duas vitórias logo depois da volta, que dá um ânimo, né? É sempre bom você ir corrigindo com bons resultados. Exato, se você tá jogando mal, pelo menos é melhor ganhar do que perder, né. A questão é com qual frequência você vai continuar, ganhando mesmo com atuações abaixo. Não que eu acho que o Inter tenha sido pior do que o Ceará na partida de hoje, mas se você comparar com esse mesmo time no começo do ano, ainda não está no mesmo nível. A questão é que o Alan Patrick é muito bom jogador. Ele criou umas 2 oportunidades ali para o Borré, o Borré não conseguiu fazer gol, e aí na que ele teve, com uma excelente jogada do atacante, é verdade, ele foi lá e guardou, e o Inter ganhou o jogo. Mas o Ceará também teve chance de fazer gol. Esse time do Ceará é bom, mas dentro de casa, no Beira-Rio, precisando somar pontos, independente de como foi, o importante é que são 3 pontos para o Inter. Exatamente. O Ceará, que tem um time interessante, mas essa sequência aqui, se a gente for olhar os últimos 5 jogos, dá para ligar um sinal amarelo, né? Que são 4 derrotas, só uma vitória, mas também teve a pausa, o time está voltando, tem que ficar de olho, mas para ficar com um sinal de alerta que alguns times ali embaixo, como o São Paulo e o próprio Vitória, que a gente vai falar mais para frente, conseguiram vitórias. E se o Ceará não ficar esperto, esses times vão chegar. Então, sinalzinho amarelo, na minha opinião, tem que estar ligado lá. Exato. A notícia boa é que o começo do campeonato foi muito bom, né. Mesmo você Uhum. perdendo 4 em 5 jogos, o time ainda está em 11º, então tem uma gordurinha boa aí para antes de começar a passar aperto ali na zona de rebaixamento, mas já é uma coisa que tem que estar ali na cabeça dos jogadores de: "Opa, tá na hora de voltar a somar pontos". Na próxima rodada, o Ceará joga dentro de casa contra o Mirassol. A gente tá aqui batendo palma, né, para o Mirassol, falando sobre quão bom é o trabalho, mas para mim esse é um jogo que o Ceará tem que olhar e pensar em ganhar. Acho que dentro de casa, o Ceará, contra qualquer time que não esteja no G4, ou no G6, vamos dizer assim, tem que pensar na vitória. Concordo com você. O Ceará, se quiser se manter na Série A em casa, isso vale para qualquer time, né? Em casa, o time tem que tentar fazer valer o mando de campo, a força da torcida, tal, tentar criar um ambiente hostil para o adversário e pontuar o máximo que conseguir. Vamos ver se o Ceará vai ter sucesso nessa missão, que é o objetivo do time, né? Mesmo tendo um início de campeonato muito bom, o objetivo sempre foi se manter na primeira divisão, pelo menos para esse ano. Exatamente. Falando em mando de campo, o melhor mandante do campeonato fez mais uma vítima. Cruzeiro 4, Juventude 0. Poderia ter sido mais. Isso porque o Juventude foi bem, eu diria, por 30 minutos. Eu acho que o Cruzeiro é muito forte dentro de casa e o Cruzeiro é muito forte no primeiro tempo. O Cruzeiro é o time que mais marca gols na primeira etapa das partidas e não só marca gols, como marca mais de um gol, geralmente. Então, uma coisa impressionante desse time do Cruzeiro é que os gols parece que sempre vêm em dupla. É um time que marca um gol e logo em seguida marca dois. Então, o Juventude entrou para impedir que o Cruzeiro jogasse no primeiro tempo e conseguiu por 30 minutos.
conseguiu ali encaixotar o Caio Jorge, o Cruzeiro que foi muito mexido para esse jogo, principalmente no meio de campo, estava sem o Lucas Silva, estava sem Matheus Pereira, e eu acho que deu uma sentida nessa primeira metade do primeiro tempo, porque apesar do Gabigol ter jogado muito bem na função do Matheus Pereira, eles têm características diferentes. O Matheus é um cara que vem mais para trás para buscar essa bola e fazer essa conexão. O Gabigol, ele flutua mais perto da área de ataque, mais próximo ao Caio Jorge. Então, sem o Lucas Silva e sem o Matheus Pereira, não tinha ninguém para transicionar rápido da defesa para o ataque. Acabou que o Cruzeiro ficou meio lento, eu achei, nesse começo nesse começo de jogo, porque o Juventude dava a bola para o Cruzeiro, então o Cruzeiro não tinha contra-ataque, mas também não tinha essa peça nem do Lucas nem do Matheus de fazer a transição rápida e tentar um passe diferente no ataque. Então acabava que tocava muito para o lado, chegava na lateral, tentava cruzar e não saía nada. Até que chegou um momento que o Juventude foi atacar, o Cruzeiro conseguiu buscar, acho que o primeiro contra-ataque do jogo, Marquinhos na ponta esquerda, consegue cruzar para o Caio Jorge, que domina já puxando meio que um voleio, uma bicicleta ali, que não dá certo, mas quando a fase é boa, vira assistência. Eh, Logo depois, o Cruzeiro tenta fazer o segundo, nessa que eu falei que os gols sempre vêm em dupla, tem algumas oportunidades, não consegue, e no segundo tempo, o time deslancha. O Caio Jorge, que é artilheiro do campeonato, não fez gol, mas participou diretamente de outros 3. Então é difícil parar de falar bem do Cruzeiro. Tudo acontece, tudo vai bem para o time, dentro de campo, fora de campo, jogador reserva que joga, diretoria, treinador. A gente pode fazer 40 minutos de vídeo só elogiando tudo que existe no Cruzeiro. Ah, uma fase maravilhosa, né? E um jogo que também serve para mostrar a força do elenco, como você bem pontuou, Marquinhos, que é um jogador ali de composição entrando, participou do primeiro gol. O Gabigol, que está sendo essa opção ali quando o Matheus Pereira ou o Caio Jorge não jogam, entrou muito bem. E eu coloquei ele como um dos perdedores no nosso último vídeo. Acho que dá para colocar ele nos vencedores nessa aí. Será que eu estou dando um spoiler? Vamos ver. Porque ele mostrou para o Leonardo Jardim: ó, se precisar de mim, eu estou aqui, pode contar comigo. E acho que ele passa um recado muito positivo e é um prêmio para ele também pelo todo o profissionalismo que ele está tendo, de ter ido para o banco de reservas, não ter reclamado, ter aceitado na boa o momento dos companheiros. Agora chegou a vez dele, ele foi premiado com esse jogo com 2 gols. E também a questão de o Cruzeiro ser um time muito vertical, um time que gosta de pegar a bola e já ir direto para o campo de ataque, tentar resolver o mais rápido possível. Dessa vez pegou um time que ia se fechar e conseguiu ainda assim fazer um 4-0, mostrando que o time está sabendo lidar com situações diferentes, né? Então, realmente o Cruzeiro está numa fase maravilhosa e se seguir nessa toada, vai disputar forte o título do campeonato. É, é um time realmente que tem ganhado de todas as formas. E o Juventude parece que nessa temporada está bem diferente das últimas, né? É um time que dentro de casa já não é tão forte, fora de casa também não tem conseguido nem dar calor contra as outras equipes. Então, um time que surpreendeu logo depois que subiu, pelo nível de jogo que apresentou, ganhava alguns jogos importantes. Esse ano, até agora, parece que é um dos fortes candidatos ao rebaixamento. É que é a tônica do Juventude, né? Tipo, sobe, fica um ano bem ali na Série A, ou talvez 2, mas não é um time que consegue se manter por uma sequência de anos muito longos, né? Faz parte da estrutura do clube, aí volta para uma segunda divisão, se reorganiza, monta um time bom, sobe de novo, acaba que fica nessa situação a Juventude, né? Apesar de que eu não achei o jogo de hoje péssimo, não. É, você toma um 4-0, é óbvio que é muito forte. Mas conseguiu se defender bem ali nos primeiros 30 minutos, conseguiu espetar um ou dois contra-ataques. Mas a questão é que a diferença técnica dos 2 times e individual dos jogadores era muito grande. O Juventude, às vezes, tinha oportunidade de contra-ataque e acabava errando um passe, acabava errando uma finalização,
mas você conseguia ver uma ideia ali no que o Juventude estava fazendo. O Cruzeiro é muito mortal, o Cruzeiro tem chance e o Cruzeiro faz gol. É, Acabou. o problema do Juventude também é que a lei do ex funcionou em outros jogos, mas nesse não, porque se tivesse funcionado, era 4-4, né? Tinha o Jadson, o Gilberto, o Alan Ruschel e o Marcelo Hermes. Então, o Juventude também dá para falar que deu azar que a lei que nunca falha acabou falhando justamente na vez deles. Exato, E o Vitória, hein? Resultado aqui surpreendente pela campanha que os dois times vinham fazendo. com certeza. Carille Ball no seu auge, né? Aí faz um gol, se defende e ganha de 1-0. 1-0, 4-0, os dois valem 3 pontos. Um dos melhores memes que eu já vi é uma foto do cara, ele falando, passou de 1-0 para mim é basquete. E o Vitória está fazendo o que precisa fazer. Pontuar, fazer valer o mando de casa contra um time que está na parte de cima da tabela, não era uma vitória esperada aí que dava ali olhando para a situação. A Vitória talvez pudesse pensar num empate ali nesse jogo. Importante, sai da zona de rebaixamento. É verdade que tem jogos a mais do que os clubes que estão lá embaixo, mas só o fato de você abrir a tabela e não estar entre os 4 últimos já dá no mínimo uma aliviada para o time do Vitória, que vai ficar ali nessa luta até o final, na minha visão, e cada pontinho é importante. Aí tem aquela questão, né? Tem jogos a mais, mas a galera que está abaixo dele não é conhecido por ganhar jogos, né? Se tivesse ganhando jogos, estaria mais pra frente. Então, nada adianta você ter 2 jogos a menos se você perder os 2 jogos. É, é melhor você ter um ponto na mão em uma rodada a mais do que a possibilidade de ganhar 3 e perder. Exato. E o que você fala? Não pode só falar concordar, você vai concordar. É, e o Bragantino, para mim, é uma derrota bem emblemática também. Para mim, é o tipo de jogo que uma equipe que busca brigar pelo título não pode perder. Porque time que ele quer ser campeão nos pontos corridos, ele tem que ganhar quando joga bem, tem que ganhar quando joga mais ou menos, tem que ganhar quando joga mal. Eu não acreditava que o Bragantino fosse brigar pelo título, é verdade, mas o time vinha muito bem, estava ali disputando a liderança com Cruzeiro e Flamengo. Mas para mim, uma derrota dessa contra uma equipe que estava no Z4 é a diferença de um time que briga por Libertadores e um time que briga por título. Então, eu acho que hoje a gente pode dizer que o Bragantino é mais um time de briga por Libertadores. É aquele jogo que o torcedor estava ensaiando sonhar, é a realidade batendo na porta. Opa, pezinho no chão, calma, vamos ficar aqui tranquilo, dá um choque de realidade ao que o Bragantino tem que pensar no campeonato, e estar nessa posição de disputar por vaga em Libertadores para o Bragantino já é maravilhoso. Exatamente, a gente colocou o Bragantino bem abaixo na nossa tier list, inclusive. Quem quiser dar uma conferida, inclusive, tá aí no canal, se inscreve para não perder outros vídeos. Mas a nossa visão era que o Bragantino ia brigar bem mais para baixo da tabela. Eu acho que o Fernando Seabra também faz um dos melhores trabalhos do campeonato. Exato. E se vocês quiserem que a gente faça um react da nossa tier list no final do campeonato, vocês podem comentar aqui embaixo para a gente dar risada dos nossos próprios erros aqui. A gente podia fazer um react no final do primeiro turno também, para ver se a gente está acertando mais ou errando. Podemos, podemos. E esse jogo aqui, que ficou marcado pelos gols de falta do Hulk e pela lei do ex-rival, dá para falar assim, que as crias da Toca atormentaram a vida do Atlético. O juiz não deu o gol para o Vitor Roque, que achei uma sacanagem. O jogador está numa fase assim Mas ele horrenda. errar. Quando ele pode fazer o gol, é lá, não, gol contra. Baixa a Mas ele bola aí, errar o você vai gol ter que naquele fazer. chute, a bola não ia pro gol. Aí marca o gol contra. E o Maurício, que também, revelado da base Cruzeiro, faz um gol. Mas acho que o destaque fica com o Hulk com 2 gols de falta que
Há quem diga que não tem mais gols de falta no futebol, o Hulk vai lá e faz logo 2 em um jogo. Ah, tá dando dó do Hulk. Isso é verdade. O cara faz 2 gols de falta numa rodada, na rodada anterior ele faz um gol olímpico nos acréscimos do segundo tempo para empatar o jogo, consegue perder. Dessa vez ele faz 2 gols de falta, quase 3, e o time perde. A verdade é que hoje o Atlético é Hulk e Hulk. As principais jogadas do time é Hulk de falta, Hulk de escanteio, Hulk de fora da área, Hulk tentando driblar, Hulk no pivô, sabe. É só ele que tem no time. Muito pobre o time do Atlético em criação de jogadas. E defensivamente também parece que se o Lianco não consegue se impor fisicamente contra o ataque da equipe adversária, o time também não consegue, fazer muita coisa na defesa. Então, faltam muitas alternativas nesse time do Atlético, essa é a verdade. É um E time que o Vi pode falar. pode ir pra você fala que é um time que tem boas peças, mas o conjunto não está calibrado. É, isso mesmo. E o Vitor Roque, né, que a gente estava brincando aqui, eu acho que ele fez um bom jogo até. Justamente nessa questão da fisicalidade. Ele foi muito bem contra a defesa do Atlético, ele conseguiu ele é um cara muito forte, né, ele sempre foi, desde que ele subiu na base do Cruzeiro, ele já era um jogador forte. Então essa fisicalidade que eu comentei do Lianco, ele estava levando vantagem, ele fica marcado ali pelo gol contra, que foi do Júnior Alonso, que é uma chance clara para ele fazer o gol, ele erra o chute, a bola pega no zagueiro do Atlético e entra, mas, por exemplo, ele vai muito bem no terceiro gol. Consegue ganhar na força do defensor, acha um bom passe pro me fugiu agora quem recebeu a bola e o cara toca para o Maurício no meio da área. Mas Palmeiras teve uma boa atuação, né. É um time que, pelo menos nessa temporada, eu acho que estava ganhando, mas não vinha atuando tão bem. Dessa vez, além da vitória, veio um bom jogo no coletivo mesmo. Exatamente, o Palmeiras estava precisando de além de ganhar, ter um bom desempenho, né, uma boa atuação, e você citou o Vitor Roque desde os tempos do Cruzeiro. O que esse cara gosta de jogar contra o Atlético é brincadeira também. É talvez se desse para jogar contra o Atlético toda semana, ele ia espantar essa má fase dele rapidinho, porque é um cara que ele gosta de enfrentar, é um time que ele gosta de enfrentar. Vamos ver se tira a zica, né. O gol Induzir o gol contra serve para tirar a zica? Bom, isso aí a resposta nós teremos na próxima rodada, dependendo como o Vitor Roque vai jogar. Vamos ter que esperar, vamos ver se os 50 quilos que ele joga nas costas vão diminuir. É, mas o fato dele ter feito uma boa atuação, acho que o jogador sabe quando ele vai bem e quando ele vai mal, né? O Vitor Roque, acho que ele fez um bom jogo, apesar de não ter saído o gol. Acho que ele pode ganhar um pouquinho mais de confiança de tentar entender, não, o gol não saiu, foi um gol contra, mas as coisas começaram a dar um pouco mais certo aqui. Então, pode ser o início de uma retomada. Em outros momentos, aquele chute poderia só ter ido para fora e todo mundo ia falar do gol que ele perdeu. Dessa vez, pegou na bunda do Júnior Alonso e entrou. Então já mostra que a sorte talvez esteja virando. Exatamente. E passando para o próximo jogo agora, ou quer comentar mais alguma coisa sobre Palmeiras e Atlético? Eu acho que a gente podia fazer 1 minuto de silêncio em homenagem ao Sport, que é o primeiro rebaixado. É a pior campanha da história do Brasileirão de pontos corridos. E só falar para a polícia de Pernambuco prestar atenção, porque pessoas com antecedentes criminais podem cometer atos depois desse jogo, tá? Porque não surtiu efeito aquela prensa que a torcida deu nos jogadores. A questão é que esse time do Sport, além de ser ruim, também é azarado, né. Porque não foi, assim, uma partida horrorosa contra o Botafogo. O Botafogo acha um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Sport criou algumas oportunidades, teve chance ali de fazer o gol. O resultado mais justo dessa partida talvez tivesse sido o empate, só que quando a fase não é boa, nada dá certo e o Sport está levando isso a um novo patamar nunca antes visto.
porque o time começou com o Pepa, teve alguns bons jogos, não conseguia ganhar. Aí trocou para o Antônio Oliveira, aí estava perdendo e jogando mal. Aí troca de técnico de novo. Aí quando tá jogando contra uma equipe do G4, dentro de casa, que tá com uma atuação boa, você toma um gol no finalzinho e perde, sabe. Pra mim, já caiu. A gente tem 3 vagas hoje pra Série B. Para mim já foi também, acho que o esporte ele tem que ter 2 objetivos nesse Campeonato Brasileiro. Um é chegar nos 16 pontos, que aí evita ser a pior campanha da história dos pontos corridos. E o outro é ganhar 2 jogos, que aí também evita ser igualar a pior marca que é da Chapecoense, tanto a de pontos quanto a de menos vitórias. Chapecoense 2021, então o esporte para mim tem que ter essas 2 metas aí ao longo do ano, porque, cara, 11 pontos atrás em 13 rodadas é muita coisa que o esporte vai ter que tirar e vai ter que apresentar um futebol que não apresentou até agora. Então, muito difícil imaginar que o time vá conseguir sobreviver. Para mim também já caiu. E o Botafogo vem somando pontos, né. Muito bem contra o Exato. Vasco e ganhou, aí depois contra o Vitória não conseguiu fazer um gol, e agora contra o Sport sofreu até mais do que todo mundo esperava, mas conseguiu sair com a vitória. David Ancelotti ainda está invicto. Exato, é o Botafogo que já se aproxima do G4, né? Tá ali perto do Palmeiras, do Bragantino, passou o Bahia. Então, o time que está num momento de ascensão logo após a troca de treinador. Ver se o trabalho dele vai continuar nesse bom retrospecto ou se é só um início ali de trabalho que dá uma mudada. Mas eu acredito que é algo que vai também trazer frutos no médio e longo prazo. E tá vindo forte no mercado. Acabou de fazer a contratação mais cara da história. Trouxeram o Danilo, do Nottingham Forest, Danilo ex-Palmeiras, que, assim, pelo que a gente viu ele jogando no Palmeiras, é um jogador de seleção brasileira, só que na Inglaterra ele teve muitos problemas com relação à saúde. Tem que ver se ele vai estar fisicamente apto a jogar, tantos jogos, no como o Botafogo tem para jogar, né, Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores. Mas se ele voltar ao que ele jogava no Palmeiras, é um baita de um reforço, e o Botafogo é uma equipe que vai brigar lá em cima até o final. Com certeza, o Botafogo é um dos times que tem grana para investir, né, com o John Textor. E, assim como na temporada passada, está se reforçando forte na janela do meio do ano. Vai lembrar que no ano passado chegou Almada, o Alan, o Vitinho, o Alex Telles, o Igor Jesus, tudo isso chegou no meio do ano. E o Botafogo continua se reforçando bem no meio da temporada de novo. O Botafogo é um time de alta rotação, né. Toda janela sai muita gente e chega muita gente. O John é um nome que vem sido ventilado também no futebol europeu, então até o final da janela não tem como ter certeza de qual vai ser o time titular do Botafogo. Exatamente. E para fechar, todo mundo sabia quando ele entrou o que ia acontecer. Não tinha uma pessoa que estivesse acompanhando que não sabia que o Pedro ia fazer o gol da vitória contra o Fluminense. A verdade é que quem estava acompanhando esse jogo é um guerreiro, porque nossa, que joguinho feio, assim, sem graça, nenhum dos 2 times conseguindo criar muita coisa, jogo truncado, trombado, sem criatividade. E aí quando o Pedro começou a aquecer e entrou em campo, aí a história já estava sendo escrita. Lei do ex, ele adora marcar contra o Fluminense, num gol de centroavante, bola parada, cabeceio, ele chega dando um carrinho no segundo pau. Talvez seja a pessoa mais feliz no Brasil com o fim do GPS. Pedro 1, Fluminense 0. Exato, o gol que pode trazer, como é que eu posso dizer, reatar a relação dele com o Felipe Luiz, né, que foi estremecida, que ficou ali realmente numa situação bem complicada, mas 1-0, gol, ele fazendo o gol da vitória, todo treinador ficaria feliz vendo algo desse acontecer.
vendo seu time ganhando, com um cara dando uma volta por cima, um jogador desse tamanho, dessa importância e tal. Flamengo, que tem aquela característica que você falou, um time que, mesmo quando não vai na técnica, arranca o resultado, consegue a vitória, e não deixou o Cruzeiro disparar, que para o Flamengo era tudo que importava nesse jogo. Entrou em campo já sabendo o resultado do seu principal adversário nesse momento na briga pelo título, e não podia deixar o Cruzeiro escapar, e não deixou. Continua 3 pontos atrás. É só o saldo vem diminuindo, né. Então é uma coisa que era a vantagem do Flamengo, era um saldo que a diferença era absurda, mas nos últimos 3 jogos o Cruzeiro aumentou em 9 o seu saldo, então é uma coisa que o Flamengo tem que ficar de olho. E esse gol do Pedro eu acho que é importante também para ele decidir o futuro, né, porque depois da briga parecia que ele estava certo que ia sair, o empresário chegou falando que estava buscando propostas, mas ele foi reintegrado ao elenco, fez o gol, comemorou com o Felipe Luiz, parece que eles se acertaram. Então vamos ver qual vai ser o futuro do Pedro. E o Fluminense é um balde de água fria, né? O time chega na semifinal do Mundial, torcida toda animada com o futebol que a equipe vem jogando, aí pisa no Brasil, perde o Arias, joga contra o Cruzeiro, líder do campeonato, perde em casa, joga contra o Flamengo, clássico, perde com o lei do ex, e a próxima rodada vai jogar contra o Palmeiras. Então, o Fluminense não tem descanso desde que chegou do Mundial. A tabelinha não foi gentil com o Fluminense também não, né, já pegar o Cruzeiro na fase que vinha, né. Não dá nem para falar que vai voltar mais ou menos no mundial, não, já tinha goleado o Grêmio na rodada anterior, foi pegar o Fluminense. O Flamengo, que é clássico, é jogo sempre pegado, e tem um elenco melhor que o do Fluminense. E nessa situação, o Fluminense vê os times ali da frente, né, que estava ali ventilando um G6, até subir aqui na tabela para a gente ficar melhor visualizado. E já vê o Botafogo abrir 5 pontos de vantagem, o Mirassol passou, o Palmeiras já ficou um pouco mais distante. Então o Fluminense precisa abrir o olho, porque se a briga do time é nessa pensando em Libertadores, ele precisa voltar a pontuar logo. E com relação ao Pedro, que a gente que você comentou aqui, de empresário falando que estava pintando proposta, também não era um cenário mais simples do mundo para se resolver nessa questão. Tá treinando mal, tá fazendo bico, criando confusão, chega e vende. Porque ele não ia poder ser vendido para o Brasil. Na Europa ele já bateu, não deu certo, ele tem uma idade um pouco que pouco atrativa para os times europeus, vamos dizer assim, já é um jogador com 28, que eles vêm aqui normalmente pegando jogadores mais jovens. E o Flamengo não ia querer também vender por qualquer preço. Ia chegar tipo 15 milhões de euros vende, duvido. Se algum time chegasse ali, tô aqui com 15 milhões, o Flamengo disse, vamos tentar chegar em 20 aqui, eu acho que ia ser um cenário parecido. O Flamengo não ia abrir mão dele com um valor de 15 milhões de euros. Essa é a forma que eu penso. Ele ia tentar conseguir um pouquinho a mais. E o Flamengo não ia encostar o Pedro até o final do ano para ele poder se transferir para qualquer outro time, desvalorizando seu jogador, deixando ele sem jogar, que aí sim ia conseguir menos dinheiro do que poderia. Então a situação era ver se dava para resolver. Aparentemente, pelo que a gente viu nesse jogo, está começando a se resolver. Se vai se manter, se o Pedro vai continuar no banco de reservas, aceitando entrar assim, na reta final de jogo. Isso só o futuro vai dizer, mas é um cenário que para o Flamengo pinta como interessante. Ter o Pedro de volta e não é um cenário ruim em nenhuma hipótese. Vale ressaltar que o Felipe Luiz elogiou a postura do Pedro na coletiva, falou que ele buscou ser mais intenso, mesmo, quando ele não tinha a posse da bola, que é uma coisa que o Felipe Luiz gosta muito nos atacantes. Isso mais sobre o Fluminense, a gente falou das 2 derrotas, mas eu não acho que o Fluminense foi muito pior, do que Cruzeiro ou Flamengo nos 2 jogos. Eu acho que são 2 partidas que o Fluminense poderia ter, saído com um resultado melhor pelo que jogou, mas acabou pecando por não criar muitas grandes chances, né. O Cruzeiro teve 2 boas oportunidades, fez 2 gols, o Flamengo conseguiu ali numa bola parada
fazer o gol da vitória no finalzinho, e o Fluminense, principalmente agora sem o Arias, não conseguiu criar grandes oportunidades para marcar o gol e acabou perdendo as 2 partidas. Exatamente, o Fluminense que precisa ficar de olho e, como eu comentei no vídeo anterior aqui, ir ao mercado pode ser uma boa solução para o Fluminense, com já tendo alguns jogadores veteranos, a gente cita aqui do Cano, que já está numa fase final de carreira, o Everaldo não acredito que seja uma opção viável para o Fluminense se quiser brigar lá em cima, perdeu Arias, então pelo menos uma ou talvez até duas peças para o ataque acho que seria interessante para o Fluminense. Dinheiro tem. Exatamente. Ganhou uma bolada aí no Mundial, vamos ver como é que eles vão gastar. Tem dinheiro, tem vitrine, tem que trabalhar. É isso. Mais alguma coisa? Não, acho que sobre a rodada é isso, já batemos aí 1 hora de vídeo. Quem chegou até aqui é guerreiro, então vamos deixar por aqui. Exato. Se você chegou até aqui, pode deixar o seu like para ajudar aqui com a gente. Comentar aqui embaixo o que você achou da rodada, se o seu time ganhou, se o seu time perdeu, se o seu time não esteve envolvido na rodada, se você torce para um time que está na Série B, Série C, ou para algum time da Europa aí também, pode comentar aqui, compartilhar o conteúdo com mais pessoas para que o nosso trabalho chegue a mais gente e se inscrever no canal, que também dá uma moral para nós. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo, que será vencedores e perdedores da rodada. É isso. Se batermos 10 likes, eu prometo nunca mais usar essa camisa psicodélica aqui num vídeo que deve ter dado dor de cabeça em quem estava assistindo. Um abraço. Falou!